Bom dia, pessoal, mais uma vez Pastor André aqui com mais uma reflexão pelo caminho. Da última vez, em nosso último vídeo, nós começamos a falar sobre a dignidade do ser humano. Nós falamos de que o propósito de Deus é sempre aumentar a nossa dignidade. Nós somos criados na imagem e semelhança de Deus. Essa doutrina é chave para nós hoje. Criados na imagem e semelhança de Deus, e quando nós agimos contrário a isso, isso representa uma banalização do ser humano. O intuito de Satanás é sempre banalizar. Agora, eu falei no outro vídeo também de um vídeo que eu assisti, um programa que me despertou esses pensamentos. Mas mais ou menos ao mesmo tempo eu fui assistir uma classe de escola bíblica dominical aqui na Igreja Batista Regular Boas Novas. E desculpe. E a lição que pastor Samuel deu também despertou muito meu pensamento. Eu achei muito interessante isso. O que ele estava falando. Ele estava falando sobre o conceito de escravidão no Antigo Testamento. Agora, uma das coisas que o pessoal gosta de jogar contra a palavra de Deus, que os ateus, que os agnósticos, que as pessoas de má fé gostam de jogar contra a Bíblia, que a Bíblia aprova escravidão. Tem escravos. Deus fez leis concernentes à escravidão no Antigo Testamento. Aí vocês lembram que eu falei na semana passada, o intuito de Deus é sempre aumentar a dignidade do ser humano, enquanto o intuito de Satanás é banalizar. Mas e aí isso? Deus permitiu escravidão em Israel e tal? Como é que fica essa história? Mas vamos olhar, porque quando eu já sabia dessas coisas, mas enquanto ele estudava, de repente tocou uma luz na minha cabeça quanto a isso. O sistema de escravidão que Deus proscreveu, que Deus instituiu em Israel, foi muito interessante. Primeiro, naqueles tempos era muito comum alguém em apuros financeiros ser escravizado. Era coisa de praxe em todas as culturas daquela época, daquele lugar, e isso acontecia. Alguém em apuros ser escravizado, não pode pagar, então você é meu escravo. Muito brutal isso. Mas Deus chegou e colocou uns limites muito interessantes. Ele disse, olha, alguém nessa condição, sem dinheiro para pagar, pode se vender como escravo. Isso faz o quê? Quita a sua dívida com a pessoa. Essa pessoa não pode servir mais do que 7 anos como escravo. Então a pessoa sendo escravizado sabia, daqui a 7 anos eu vou ser liberto. Só podia trabalhar durante 7 anos. Se fosse liberto antes dos 7 anos, eu vou voltar a isso antes. Ele podia ser liberto antes dos 7 anos, mas ele servia 7 anos. Quando chegava o fim desses 7 anos, ele saía. Mas a palavra de Deus ainda instituiu, olha, ele vai sair dessa situação de escravidão, ele vai sair, mas ele não vai sair com nada. Vocês vão, como se fosse dar as contas. Hoje, ele vai sair com uns cabeças de gado, com umas ovelhas, ele vai sair com bens para poder reestabelecer sua vida. Não era uma escravidão perpétua. Não era uma coisa que durava para sempre. Não. Era um sistema genial
para colocar a pessoa que entrou em apuros financeiros por qualquer motivo, colocar essa pessoa em pé. E se ele saísse antes dos 7 anos, ele ficava, então, ele recebia as contas, mas assim, de acordo com o tempo que ele servisse como escravo. Isso era um programa social genial, o que Deus fez aí. Fantástico. Melhor do que muitas coisas que nós temos hoje. Vamos chamar de bolsa escravo. Por quê? Porque a pessoa quitava sua dívida, não tinha mais dívida. E quando ele servia, então ele não recebia as coisas de graça. Também a sociedade em si não pagava para essa pessoa, só a pessoa a quem ela servia, só o mestre pagava. Ele vivia às custas dessa pessoa e servia essa pessoa. Ele trabalhava. A pessoa em apuros, a pessoa que se encontrava nessa condição trabalhava. E uma coisa que nós temos esquecido em nossa sociedade, infelizmente, é que o trabalho traz dignidade. As pessoas, assim, quando as pessoas recebem sem trabalhar, eles perdem sua dignidade, eles perdem o seu autoestima, o seu alto valor, ficam dependentes. E o que nós temos hoje, infelizmente, são muitas pessoas. Eu sei que os programas não foram colocados com esse motivo, pelo menos eu espero que não. Mas nós temos muitas pessoas completamente dependentes nas boas intenções, na boa vontade do governo, ou seja do resto da sociedade, e sem essa dignidade de trabalhar. Essa pessoa, voltando para Israel, então essa pessoa trabalhava e depois desse tempo recebia de acordo com o seu trabalho, saía com bem, saía podendo reestruturar a sua vida e ter uma independência e uma dignidade. Veja como até nesse sistema que tem o nome escravidão, o que Deus estava visando era a dignidade da pessoa. Pagar suas dívidas e ter uma vida reta, justa e digna. Isso é menos parecido com a escravidão, que nós pensamos em escravidão, do que alguns setores da sociedade onde o povo, e eu falo também do meu país, não é só aqui no Brasil, mas onde o povo é totalmente dependente da boa vontade do governo. E quando algum programa social é identificado com um partido político, um setor da vida política, ai das pessoas que querem votar em outro partido, totalmente dependentes em um grupo pequeno de pessoas e todo mundo pagando. Isso não é justo. O sistema que Deus instituiu para Israel, isso foi justo. Não foi uma escravidão baseado em racismo, não existia isso. Não foi uma escravidão baseada em algum preconceito. Era escravidão baseada nas necessidades econômicas do país e dos indivíduos. Não é de se surpreender que as coisas que Deus institui funcionam. Agora, como seres humanos, eu com certeza houve abusos, houve pessoas que tentaram jogar o sistema, sempre tem. Mas o sistema em si que Deus instituiu foi genial. Agora, o ponto que o pastor Samuel estava fazendo, eu faço aqui também. É porque nesse sistema também, depois dos 7 anos, a pessoa podia pensar, puxa vida, é tão bom servir esse mestre.
eu não quero ser outra coisa senão o servo dele. Então ele foi levado e foi feita uma marca no ouvido dele, furado, né, a orelha, desculpe, a orelha dele, o ouvido não, a orelha dele. Aí isso simbolizava, então eu tenho me dedicado voluntariamente a esta pessoa. E isso é uma imagem tão grande, porque no Novo Testamento nós somos chamados de quê? Escravos de Cristo, servos de Cristo. Romanos capítulo 6. Não entregue seus membros a serem escravos do pecado, mas escravos de justiça. E é esta imagem que os autores têm em mente. Eles, porque vem a ideia, nós somos livres, mas somos escravos, como é que fica? Pois é, Cristo nos libertou e agora nós nos oferecemos a Ele como escravos. E isso tira de forma alguma a dignidade humana. Na verdade, quanto mais nós nos escravizamos a Jesus Cristo, quanto mais nós somos capacitados a vivermos vidas dignas. A meditação, a reflexão pelo caminho termina hoje por aqui. Mais uma vez, Pastor André aqui, desejando a todos vocês um bom dia e que Deus lhes abençoe ricamente. Até a próxima vez.